Estamos voltando para esse terceiro bloco com o Anderson Biruta, falando sobre esporte, sobre a comunicação, né? E eu já vou perguntar logo no início para esse terceiro bloco. Qual é essa história de você ser o pai do beach soccer? Na realidade, como às vezes eu brinco, César, e quando eu falo de pai do beach soccer, eu procuro dizer o pai do beach soccer. Porque realmente foi um evento que acabou também passando eu falei, aquele envolvimento inicial, que foi um envolvimento muito de caminhando devagarzinho, acabou tomando proporções grandes, né? E eu acabei me envolvendo também com essa especialidade esportiva, que é o beach soccer, que é o futebol de areia, né, no caso, ou futebol de praia. Não existia em Caraguatatuba, né? Na época do Carlinhos da Farmácia, eu, até mesmo através que ele me concedeu a oportunidade, né, de estar ligado a computador, e naquela época eu não tinha muito atrativos com a internet. E a Secretaria de Esportes me deu essa oportunidade, né? E eu acabei vendo matérias sobre o beach soccer, e na época eu conversei com o Carlinhos. Eu falei, por que não, né? Porque não tem ninguém que toque isso aqui, não é uma especialidade. Naquela época a cidade era envolvida com o futebol de campo, salão, no caso, e tinha o famoso areião, que a gente chamava de areião na época, né? Que era um esporte ligado a um espaço de areia na praia, que na época inclusive era até considerado como o campo do módulo, que está até lá hoje, uma quadra de areia, né? E eu me envolvi. Eu tive que buscar as regras do beach soccer, nós não tínhamos nem regras traduzidas no Brasil, regras buscadas da Federação de Portugal. Aí, com isso, eu comecei a criar, comecei a movimentar. Foi muito difícil as pessoas entenderem que o beach soccer ia ser com 5 jogadores. Eu tive que colocar as regras em Caraguatatuba. Eu tive que fazer uma transição do areião para o beach soccer, né? Eu consegui fazer com que houvesse marcação das quadras esportivas da cidade nas dimensões do beach soccer. E o beach soccer começou a tomar uma proporção muito grande. Essa proporção tomou ares de Caraguatatuba se tornar a seleção principal de beach soccer do estado de São Paulo, né? Então, nós tivemos aqui seleção brasileira, nós tivemos jogadores convidados para jogar na seleção brasileira. Nós tivemos um ápice muito grande do beach soccer durante um período muito grande. Foi inserido nos regionais essa modalidade e tinha tudo a ver com o que nós tínhamos, né? A areia, a praia, né? Uma modalidade simples de se tocar, né? No sentido de se fazer, né? Porque nós já tínhamos todo o aparato. E eu consegui, com isso daí, em pouco tempo, transformar realmente a cidade como uma cidade a nível de primeiro mundo. Quando eu falo de primeiro mundo, de poder ter a seleção paulista de beach soccer, estarmos ligados à seleção brasileira. Nós tivemos várias vezes a seleção brasileira sediando aqui os seus jogos aqui, independente de preparo ou de participação mesmo em Caraguatatuba. E isso foi um período muito bom. Um período muito legal, né? Um período em que o Anderson Biruta, e é como eu falei, eu nunca tive vontade, ou até mesmo poderia até ter a esperança de um dia estar ligado ao beach soccer de uma maneira mais oficiosa, né? Ou seja, oficial, sendo uma pessoa reconhecida. Eu tinha um reconhecimento das pessoas que gostavam de mim. O Carlinhos da Farmácia, o China, os jogadores, atletas, os times de futebol, porque reconheciam em mim. Mas a parte, como é que eu poderia dizer, a parte ligada à parte da prefeitura e das pessoas envolvidas não colocavam muita fé no Anderson Biruta. Mesmo assim, o beach soccer cresceu. A cidade cresceu num patamar muito grande. Infelizmente, depois ela foi entregue de uma maneira errada a pessoas que não tinham o mesmo interesse que eu tinha de promover a cidade. E acabou o beach soccer quase que morrendo. Quando eu falo quase que morrendo, nós tivemos agora, na gestão do ano passado, né, a volta do beach soccer. Ficou muito tempo sem campeonato. Só para você ter uma ideia, o último campeonato paulista de beach soccer que nós tivemos aqui, ligados a campeonato paulista, nós tivemos apenas 6 equipes. Dessas 6 equipes, apenas 2 eram do litoral. Uma de Guarujá e outra de Praia Grande. Caraguatatuba se perdeu no meio do caminho, né, de uma coisa que era muito boa, independente, como eu falei, não da minha vontade, né,
mas por interesses que não vieram e não fortaleceram. Quando nós falamos da história do esporte aqui em Caraguatatuba, a gente não, eu pelo menos não posso me esquecer Só para falar uma coisa, desculpa, eu estou para salientar, o Banana, ele foi o Banana que você conhece, que está junto com a gente na Antena 8 FM, ele foi um auxiliar técnico da seleção paulista de beach soccer. Ele foi como jogador no primeiro, depois ficou comandando a seleção paulista. Então, quer dizer, você vê aonde que chegou, né? Onde chegou. Só até, já que você citou o Banana, só justificando, né? Claro, a gente tentou com várias pessoas que te conhecem depoimento. Só que o Banana mandou meia hora antes de a gente começar o programa, não deu para editar. Eu acredito. Mas fica aqui os nossos agradecimentos e depois eu te mostro o que ele mandou, tá bom? Mas voltando ao que nós estávamos falando, né, da história do esporte em Caraguatatuba, quando eu cheguei aqui em 86, nós chegamos juntos, tá? Sim, sim. Eu vim para cá, acho que em junho, você veio em... Eu vim em dezembro. Em dezembro. Em junho foi quando eu comprei o terreno que nós estamos hoje. Aqui, né? Minha história começa aí. A pessoa que mais era empenhada no esporte, e a gente tem que reconhecer isso, foi o Cachura. Sim, Cachura, sem dúvida. Uma pessoa muito dedicada. Até os seus últimos anos, ele foi sempre uma pessoa exemplar no esporte. Você teve algum envolvimento com ele? Então, os envolvimentos que nós tínhamos com ele é que nós tínhamos alguns campeonatos que eram ligados à família Cachura, né? Ao próprio Cachura, que foi sempre um atleta, né? O próprio Cachura, a coisa física do Cachura se perdeu também. Foi uma loja tão importante ligada ao esporte e acabou se perdendo também com o tempo, né? Então, o meu envolvimento com ele foi muito relativo às questões esportivas do que pessoal. Né? Mas estava sempre lá comprando troféus na empresa que ele tinha. Vendia, exatamente. Né? Então, a gente sempre teve um contato, né? Nessa ligação esportiva, no caso, com o Cachorro. Eu tive um pouco mais de ligação com ele por causa do filho, né? Do Budu, né? O Idésio Cachura, né? Que eu contratei na Associação Comercial, está lá até hoje. Sim, sim. E por lá eu tive mais proximidade. O Cachura sempre foi uma pessoa amável. Sim, e como eu falei, um atleta, sempre dedicado ao esporte, também sem querer se engrandecer, mas para engrandecer a cidade. E o esporte como um todo. E mesmo agora, na terceira idade, ainda por muitos anos, enquanto pôde, ele se dedicou ao tênis de mesa. É verdade, verdade. Mas vamos voltar à comunicação, né, que acho que é o carro-chefe hoje de você. A maioria das emissoras que a gente vê, tratando de esportes, né, elas cuidam praticamente 95% do tempo para futebol e esquecem os outros esportes. Sim. O que você me diz a respeito disso? O Brasil ele é um país da bola, né, no sentido de bola que a gente fala futebol, né, o 11 contra 11. Né? A gente tem outros segmentos, que é o caso do futsal, que nós somos campeoníssimos no futsal, né, mas as pessoas não se envolvem tanto. O próprio vôlei, por exemplo, a gente teve ascensão do vôlei num período e também caiu. Né? Então tem algumas modalidades. Basquete. Nós temos algumas modalidades em que elas têm momentos e depois elas acabam. Se você não consegue manter isso em 100% o tempo todo, né? As pessoas não conseguem entender, por exemplo, o que é ser campeão mundial de voleibol. Mas as pessoas dão uma grande credibilidade, uma grande alusão a ser campeão mundial de futebol. São campeões mundiais da mesma forma. Só que o gosto brasileiro está muito mais ligado ao futebol. Então, né? Você tá me fazendo entender que a mídia vai atrás daquilo que o público quer. Então, por exemplo, eu durante muito tempo, eu tentei fazer dentro do meu próprio programa, né, no Antenado no Esporte, passar todas as mídias. Né, todos aqueles. Mas a gente vê o pouco interesse. Então, você acaba, mesmo que não querendo, acaba se colocando à disposição daquilo que eles querem ouvir, né? Mas eu tenho, essa é a diferença que às vezes quando as pessoas falam, eu tenho conhecimento de todas as áreas esportivas. Então eu conheço todas as áreas. Então eu sei, por exemplo, as regras, os fundamentos daquele. Não é só porque eu gosto, eu procuro entender o que acontece. Da mesma maneira, por exemplo, quando eu tinha as escolinhas ou quando eu fui participar dos campeonatos, eu fui entender, eu fui virar árbitro. Então eu fiz, eu tenho os certificados de árbitro. Então eu fui árbitro de campo, de futsal, de areia. Então eu me formei árbitro também. Então eu tinha que ter a formação, né, para que eu pudesse entender as regras, né? Então, hoje, infelizmente, né, por exemplo, vamos pensar só numa coisa boba. Nós tínhamos uma identidade muito grande com o esporte a motor na época de Ayrton Senna. Porque nós éramos campeões todos os dias nós nos movimentávamos. Depois de um tempo,
Com a morte dele, hoje não temos nem mais brasileiros na Fórmula 1. Nós temos 2 na Fórmula E, que é a Fórmula Elétrica, né? Nós temos algum na IndyCar, por exemplo. Fomos campeões agora com o Hélio Castro Neves como tetracampeão da Fórmula Indy, as 500 milhas de Indianápolis. Então essa identidade do povo brasileiro ela não tem, mas nós fomos campeões, é reconhecido, né? Então é uma pena, né? Mas a gente não pode, se você pegar num país, por exemplo, que nem, vamos lá, vou pegar um aí, Porto Rico. Que em Porto Rico é? Porto Rico, o beisebol é muito mais que o basquetebol, porque a ascendência lá foi norte-americana. Muitos porto-riquenhos hoje estão nas ligas nacionais dos Estados Unidos, porque foi uma identidade trocada, né? Aliás, eu conversava uma vez com o Cachura, né? Ele falou para mim que ele tentou trazer o beisebol para cá. Houve até nós temos equipe aqui, temos equipe aqui ainda formada de beisebol. Não vai, da mesma maneira nós temos uma equipe de rugby aqui em Caraguatatuba. É verdade. Então, mas não tem essa identidade. Então, como eu falei, não tirando, é claro, das pessoas o interesse maior, mas nós temos um grande, né, e vasto, né, mercado de esportes no geral. Então, desde a bola pequena, né, para a bola grande. E nós temos agora o futebol americano também, né? O futebol americano também nós temos aqui também. Temos aqui o futebol americano. Inclusive, há um tempo atrás eu recebi essa equipe de futebol americano. Hoje ela é mista, né, porque ela tem homens e mulheres, porque não dá para formar um grande quadro, né? Mas tem lá também, né? Então, mas vamos lá. Para as pessoas não entender, por exemplo, qual é a regra de futebol americano. A regra de futebol americano é tão clara, é você ganhar terreno. Não, você falou agora de misto, né? Uma equipe mista. Pô, é muito desproporcional. Você pega o físico de um homem com de uma mulher e é um esporte de contato violento. Então, a própria FIFA, ela determina que até os 11 anos de idade, em algumas modalidades você pode ter. Já a partir dos 13 anos de idade, menino e menino não podem jogar na mesma partida, porque a condição física do menino... Então, se você for na regra da FIFA, está lá. Até 11 anos de idade, menino e menina podem jogar coletivamente. A partir daí já não pode mais por causa da condição física. Já que entramos do lado feminino, como é a participação feminina no esporte em Caraguatatuba? Então, nós já tivemos grandes equipes aqui, né? Inclusive nós temos pessoas ligadas, nós somos muito... a cidade de Caraguatatuba já foi campeoníssima no futebol feminino, continua sendo. Mas algumas cidades acabaram crescendo ou estão no momento de crescimento. É o caso de Ilhabela, é o caso de São Sebastião, né? Que hoje participam de campeonatos ligados ao estado de São Paulo. São Sebastião, por exemplo, foi campeão com todas as categorias de base, recentemente. Agora, por causa da pandemia, infelizmente, está tudo parado, mas foram campeões em todas as categorias de base. Ilhabela está no mesmo caminho, né? Então, essas equipes continuam ativas. É muito mais difícil você conseguir uma equipe formada, eu vou falar porque eles têm a base idade, né? Que é o ano base. Então, você não consegue juntar 15 meninas de 13, 14 anos. Então, às vezes, você tem que mesclar. Então, essa é a dificuldade com o futebol feminino. Diferente dos meninos, que todos gostam da bola, as meninas já não são tantas. Então, você não consegue ter toda uma equipe formada, né? Mas Caraguatatuba já teve garotas que conquistaram muitos títulos em regionais, em campeonatos estaduais, disputando aqui na própria região, né? Mas, como eu falei, às vezes eu vou falar a cidade de Caraguatatuba consegue, às vezes, enterrar muito fundo, pessoas que são muito boas e que sempre se dedicaram ao esporte, sem um intuito político, sem um intuito de engrandecer o nome, mas porque gostavam realmente do esporte. Sabe? Você acha que aqui em Caraguá existe falta de incentivo do esporte por parte do governo municipal? Hoje eu vou dizer, hoje, por exemplo, da maneira que está hoje, está muito bom. Caraguatatuba hoje tem uma das maiores, vamos dizer, como é que eu poderia dizer, de condições de abrigar todos os tipos de esporte, em números e em quantitativo. Tanto é que nós não fomos poucas vezes convidados para ser sede regionais porque tínhamos a condição para isso, né? Então nós temos muitas quadras poliesportivas, campos de futebol. A administração do prefeito Aguilar Júnior determinou neste último ano dele a iluminação de todos os campos de futebol.
É claro que dentro da pandemia atrapalhou também os projetos ligados à prefeitura. Mas hoje nós temos um parque esportivo muito grande, né? Tanto de aquático, como de quadras e como de campo, no caso. Então, a prefeitura como um todo, ela tem investido, não só por aquilo que o próprio Aguilar, eu até comentei com ele numa entrevista agora, por ele ser um esportista, né? Mas também pelas obrigações sociais que vêm dentro de uma prefeitura. Você também é obrigado a investir, né? Eu só para considerar, tem uma cidade chamada Orlândia, que ela não existia no mapa. Mas a partir do momento que a cidade investiu, ela foi campeã brasileira de futsal. No passado, no início do Noroeste News, eu me lembro que havia muita reclamação do esportista, do modo geral, porque para participar de campeonatos, participar fora da cidade, depende do apoio da prefeitura no transporte, às vezes até alimentação, né? Isso existe hoje? Por exemplo, que nem o 15, por exemplo, com equipe profissional. Eu queria até mandar um grande abraço para o Márcio Amores, que é o atual presidente do 15, né? Inclusive esteve comigo essa semana conversando, esteve na rádio também. Ontem ele estava na Ilha Bela fazendo uma entrevista, divulgando o 15, porque tem muita gente que achou que o 15 morreu. E o 15 continua como equipe profissional. A diferença é que para você, hoje, ter uma equipe atuando profissionalmente, os valores são muito altos. Mas mesmo assim você tem que pagar toda a documentação anualmente para que ela continue registrada. Então, num sonho futuro, o 15 pode voltar. Mas então esses valores têm que ser pagos anualmente. Senão você acaba sendo eliminado e para voltar, então, esquece, os valores são muito mais altos. No caso do esporte amador, nós temos várias competições a nível amador, que são bastante, agregam, por exemplo, ao nome aquela entidade do clube. Ou seja, você é campeão de uma Copa Kaiser, por exemplo. Como é que você participa de uma Copa Kaiser? É caro. É quase um investimento num time de futebol. Porque você tem que ter grandes atletas, você tem que ter grandes profissionais, você tem que ter montar uma grande equipe e ter toda a situação. Ou seja, transporte, alimentação. Então os gastos não são baratos, são caros. Eu tenho alguns amigos que disputam esses campeonatos lá em São Paulo, né? Só para você ter uma ideia, o gasto com uniforme beira a casa de 60 mil, 70 mil ano, de ter um uniforme para a equipe. Porque a equipe não pode ir de chinelinho de pé, ela tem que ir uniformizada. São regras. Mas pelo menos no transporte a prefeitura tem. Então, a prefeitura aqui, ela sempre teve oportunidade, toda vez que foi pedido, que eu tenho lembrança, a prefeitura sempre cedeu esse transporte, né? Não só da prefeitura, como pessoas ligadas à prefeitura que acabam ajudando. Mas tudo tem um custo, né? O que eu sempre digo, eu sempre falo assim, os valores para o esporte, você conhece muito bem isso, eles já estão lá. Eles já foram determinados no plano diretor da cidade, da maneira que vai ser feita, como é que vai ser distribuída essa grana. A grana está lá. Então, ou mais ou menos, você vai ter que, de repente, ajustar. Mas a grana está. E a grana não é só da prefeitura. A grana é estadual, a grana é federal. Então, o cara não pode dizer que ele não tem dinheiro. Até mesmo porque as verbas vêm e chegam, né? Eu vou pedir para você olhar mais uma vez para a telinha aqui. Falar do Anderson, ele é uma pessoa complicada, mas de um coração enorme. E eu amo muito meu irmão, muito, muito. Um beijo bem grande para você, viu? Te amo. No caso, quem falou com poucas palavras, mas diz que eu sou muito complicado, da mesma maneira que eu exijo da minha pessoa profissionalmente, da mesma pessoa que eu exijo da maneira que eu trato no meu dia a dia, também é assim com a família, né? Então, às vezes as palavras que a gente acaba colocando acabam de repente falando dessa maneira, né? Muito complicado. Mas é por causa do seu direito. A minha irmã, por exemplo, ela teve um momento muito difícil na vida dela, que foi decidir entre cuidar da minha mãe e ter uma vida, né? E ela decidiu cuidar da minha mãe, né? Minha mãe passou alguns anos doente, né? E a gente juntos, né? E aí, como é que vai ser, né? Eu tinha uma família formada, o meu irmão tinha uma família formada e nós não podíamos estar do lado da nossa mãe como gostaríamos de estar, né? Então ela tomou uma decisão. E a decisão que ela tomou foi de abrir mão da vida dela, né, no caso, para cuidar da nossa mãe. Mas esse amor, né, que você fala de família, amor de irmão, ele continua. Eu lido muito bem com essa questão da distância, do distanciamento. Eu às vezes não preciso ver as pessoas todos os dias, eu não preciso falar todos os dias, né?
Então, quando eu falo com meu filho, eu falei com ele ontem, por exemplo, depois de muito tempo. Se você pega lá meu WhatsApp, você vai ver que a última vez que ele falou comigo foi em fevereiro, né? Mas ontem é como se eu tivesse falado com ele ontem, antes de ontem. Então, esse amor, ele não muda, né? Então, da maneira que ela falou, em rápidas palavras, eu te amo, né? Então, é realmente um amor verdadeiro, né? De família como um todo. E ela tomou uma decisão muito difícil. Hoje, por exemplo, ela está sozinha, né? O que é isso sozinha? Ela abandonou toda uma estrutura que ela poderia ter de mulher casada, com filhos, para cuidar da minha mãe, né? Então, esse foi um complicador maior, mas realmente o amor que ela sente ali também é da mesma forma. Eu vou pedir mais um pouquinho de paciência para você, para a gente ir para o próximo intervalo comercial e a gente volta já.